Tiveram tentativas, na verdade, de fazer uma indústria nacional aqui, que foi o que o Goulart mostrou, inclusive, na matéria dele. Né? Do Democrata. Isso, o Democrata. Foi até lá ver o carro que nunca aconteceu, né? O cara tava com tudo pronto, mas aí a ditadura barrou o Democrata. É porque teve, naquela época, pelo que ficou bem claro da matéria do Goulart, teve um lobby muito forte das grandes montadoras, né? Com o governo militar. Na verdade, esse lobby já vinha desde o governo JK e daí com o governo militar. E acabou derrubando, então, essa tentativa de ter um carro nacional. Tanto é que ficaram pouquíssimas unidades, o legado é praticamente irrelevante, é muito pequeno o legado que ficou do Democrata. Vou te contar uma história relativa a essa placa aqui. Quando os carros tinham todos esses números na placa, ela era de um carro que ficou famoso, Nelson Fernandes. Ele, em 1963, ele iniciou a fabricação e montagem de um carro que chamava-se Presidente, Democrata. E o que eu quero agora é resgatar a história do Nelson Fernandes através dos Finardi, que são outros malucos, né? Que constroem umas encrencas, estão sempre encrencando. Brasília amarela com motor de quê? Injeção eletrônica, né? Injeção eletrônica. Esse Fusca aqui, que ele derrete os câmbios, porque a potência dele é maior do que o necessário. É um veneno, né? Veneno, enfim. Agora me conta por que vocês dois inventaram de resgatar esses carros e essa história. Bom, a realidade é o seguinte, é que eu acho que o Brasil merece uma história de um carro brasileiro e de um cara como o Nelson Fernandes. Eu acho que não devia deixar morrer como estava morrendo as mínguas jogadas lá no pátio desses carros, né? Porque se demorasse um pouco mais, ia ser juntado o que tinha, colocado numa sucata e enterrado. Certo? Enterrado. Então acho que ele não merecia isso. Então acho que a história desse carro não deve nunca acabar, não deve nunca morrer, porque é um carro que tem tudo para ser o melhor carro do Brasil, né? É verdade? Você acha mesmo isso? Acho porque assim... Ele ainda é moderno? Ainda pelo que é na década de 60, é um carro revolucionário, é um carro que tem um motor V6. O painel dele era todo de madeira e ele era um carro que, para a época, as pessoas ficavam apaixonadas. Porque na época você não tinha, de longe, uma estrutura como essa que você está vendo aqui. Então, como eu estava falando para você, esse motor é um motor V6 em alumínio. O câmbio é acoplado no motor. Quem fez esse motor? Esse motor foi um projeto na época que foi criado com um grupo de engenheiros que ele conseguiu, e teve um apoio do Chico Landi. O Chico Landi ajudou a desenvolver essa estrutura. Essa estrutura. Aí, como na época não tinha quem fundisse o motor para ele aqui no Brasil, que era assim: se você fundir para ele, você não vende para a gente as fundições. Aí então ele contratou uma firma italiana para fazer a fundição do bloco, do motor e tudo. Aí foi feito as fundições lá com os desenhos dele daqui. Tanto é que quando estava vindo para cá de navio os motores e os moldes do motor lá da Itália, quando teve mesmo o fechamento da fábrica, eles confiscaram o navio em alto mar. Esse navio foi confiscado e sumiu todos os equipamentos. O motor, o câmbio foi para a alfândega e sumiu. O que você e seu irmão fizeram para recuperar essas estruturas? Nós fomos conversando com o pessoal que trabalhava com o Nelson Fernandes, fomos acerta aqui, acerta ali, sabe como é que é, né? E fomos resgatando tudo e trouxemos tudo para cá. Olha aqui. Então esse carro, quando nós começamos, ele estava assim, esse vermelho. O vermelho que você recuperou? Assim, nós ficamos 40 dias para montar o carro. Então, veja bem, na realidade, esse carro verde... 40 dias você saiu disso? Saímos disso aí para aquilo. Bom, acho que vai diferenciar bastante a nossa abordagem para a abordagem do Goulart, é que quando ele foi entrevistar o colecionador que tinha um dos poucos democratas, né, o carro pronto em casa,
ele meio que juntou as peças, que ele foi atrás dos ferros velhos que tinham as peças para conseguir montar o carro, e ele não tinha perspectiva para vender, não tinha perspectiva para criar um negócio em cima disso, como por exemplo, tem o cara do Nico Car, ele é mais um colecionador e um amante, e aí acho que ele fica um pouco mais parecido com o irmão do James, com o Arnaldo Pandolfo, mas acho que essa é a principal diferença. Muita gente não sabe, mas grandes inovações da indústria automobilística apareceram por aqui, por exemplo, o câmbio automático. Porque a gente sabe que foram brasileiros que desenvolveram o câmbio automático. E a gente também é pioneiro, por exemplo, no combustível... Putz, como é que é o nome do... no carro flex. E também daquele combustível feito de biomassa, como é o nome? Biocombustível. No biocombustível. Exatamente. O que eu acho bem interessante também essa história do câmbio automático, né? É que os dois inventores, eles venderam em 1932, ou seja, há muito tempo. O câmbio automático parece uma coisa super moderna, mas já existe há um tempão. E na época por $10 mil, que dava R$900 mil em valores atuais, né? Que é um bom dinheiro, só que eles poderiam ter ganhado muito mais dinheiro se eles tivessem ficado com a patente. Mas é curioso, a maioria das pessoas não sabe, até porque o câmbio automático não é uma coisa que pegou totalmente no Brasil ainda. Você vai no exterior, tal, é dificílimo você ver um carro com câmbio manual. E aqui no Brasil não, a maioria dos populares, que são os que mais vendem, são todos manuais, por causa do custo mais elevado do câmbio automático. O carro está cada vez mais indo para nichos cada vez mais diferentes, e desde o alto luxo até aquele carro popular, é uma indústria que está sendo cada vez mais forte. Isso estava tudo prontinho já para ser fabricado quando a fábrica foi fechada. Quem fechou a fábrica? Na época foi os militares, né, junto com o Banco Central. E por que fecharam a fábrica? Foi um boicote, as montadoras na época e a democracia, a ditadura que existia, né? Ele fez uma fábrica chamava Presidente. Na época foi feita uma votação. O nome do carro era Democrata, entendeu? Em época da democracia, ditadura, então os caras travaram o carro. E ele conseguiu construir quantos? Carros. Foram feitos 5 carros andando. Nesse meio tem mais 2 carros que estão aí enterrados, mas não tem motores. Quando ficou fechado há quase 30 anos a fábrica, então foram roubando, foram saqueando a fábrica, né? Então o que restou foi esses 2 carros que estão com a mecânica ainda deteriorada, né? Esse branco aí? Esse branco é aquele verde atrás do caminhãozinho. Sim. Eles têm a mecânica deteriorada. Então tem que... Você vai recuperar? Vou recuperar. Esse amarelo é o mod do carro. Onde amarelo? É onde fabrica essa carcaça. Tanto é que dentro dela tem uma carcaça prontinha. Verdade. Então esse aqui é o molde de um democrata. Entendeu? E através desse molde a gente pode construir várias carcaças? Pode. Por isso que eu tirei tudo de lá. Ali tem os moldes da tampa traseira, que está aí de pé, aqueles amarelos também, né? Quem foi o desenhista desse carro? Segundo o Nelson, foi um pessoal que era da Ford. Iam começar a desenhar também os Interlagos, né? Então o pessoal da Ford, ele tirou esse pessoal e deu ações para esse pessoal na fábrica, para eles serem os parceiros dele na época. O Democrata era um carro mais profissional também, né? Tem essa diferença, não era um carro caseiro, né? Era uma indústria mesmo, e era um carro que era inclusive muito moderno para a época que ele foi produzido, para os anos 60, pelo que o Goulart escreve na matéria. É um carro que ele não tinha alguns empecilhos do que os carros que a gente vai ver tem, né? Então, acho que isso é uma coisa que chama atenção também. Era um carro que prometia muito, né, o Democrata. Eles conseguiram vários sócios que financiaram esse custo todo, e as pessoas estavam esperando um retorno e deixou muita gente na mão. Então, acho que era um carro realmente que o plano era que entrasse bastante aí no Brasil. Porque ameaçou, né, a hegemonia das montadoras aqui. Foi... Por isso que incomodou. Né? Quantos quilômetros São Paulo, Zé Luiz? Uns 30 quilômetros, né? Não chega a isso, por aí. Aqui no Rio... No Riacho Grande. Riacho Grande. E aqui começa o terreno que seria o terreno da fábrica dos carros Presidentes. Tudo que eu estou vendo à minha esquerda e à minha direita faz parte do terreno. Aquilo ali é a ruína da fábrica. Meu Deus, que tristeza.
Então é uma cena que você vai ver hoje, né? Que não sei por quanto tempo durará essa cena ainda, né? Aqui seria a primeira fábrica de automóveis brasileiros genuínos. Ali tem um molde jogado, né? Que era o futuro molde do 4 portas, que ia sair um sedã 4 portas. Tá vendo lá, ó? Aquele amarelo? E uma das carrocerias do 4 portas, que ainda vai ser... Vou levar embora depois. Essa era a parede do galpão? Essa parede lateral do galpão, ele era fechado, né? Todo fechado o galpão. Aqui tinha o banheiro, alguma coisa dos escritórios, quando o galpão existia. Aqui está um dos carros. Aqui é uma das carrocerias protótipo do 4 portas. Esse aqui, ó. Você pode ver que ele é um 4 portas, aqui ia ser fabricado também na versão 4 portas, né? Então, Isso aqui você vai levar? Isso aqui nós vamos levar ainda. Vai recuperar? Vamos tentar restaurar ele ainda. Um 4 portas. Um 4 portas. Só que vai ter que ser feito matérias para ele, portas que não existem, né? Estou aqui na janela da porta. Dianteira direita? Dianteira direita, né? Essa é a história de Nelson Fernandes, o proprietário do sonho do primeiro carro brasileiro genuíno. Esse é o último cenário e aqui eu me despeço. Amanhã é nossa primeira diária.